Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Livro de 2 Crônicas, capítulo 33 ao 36. E aí começa agora a história do pior rei que já passou na história do povo de Judá e de Israel. O nome dele é Manassés. Manassés significa o Senhor me fez esquecer. E ele é terrível. Filho de um rei bom, Ezequias. Ezequias, se você não conhece a história dele, ele estava com a doença mortal e Deus deu para ele mais 15 anos. E nesses 15 anos nasceu esse Manassés. Ele era feiticeiro, agoureiro, necromante, adivinhava pelas nuvens, queimou os filhos dele a Moloque, fez o povo todo de Judá pecar, colocou imagem de escultura na casa de Deus, fez tudo que era mal e ruim diante de Deus, né? E se você não conhece a misericórdia de Deus, você vai conhecer hoje. Porque o que esse homem podia fazer para prejudicar e para afrontar a Deus, ele fez. Lembrando que todo rei de Israel, quando assumiu o trono, Deuteronômio 17, era obrigado a fazer uma cópia da lei do Senhor à mão. Então ele não era inocente, ele sabia o que estava fazendo, né, afrontando a Deus. E Deus tirou a proteção e esse homem foi levado cativo pelo exército do rei da Síria, né, para a Síria. E lá, quando ele viu a situação terrível que ele encontrava, ele foi, se humilhou, se arrependeu e fez oração a Deus. Antes disso, Deus tinha avisado a ele parar com isso, para não continuar fazendo essas coisas, antes de ser levado cativo. Ele matou o profeta, serrando ele dentro de um tronco oco. Lá em Hebreus 11, fala que muitos dos heróis da vida foram serrados pelo meio. Pode se referir a Isaías. Mas Manassés arrependeu e Deus se tornou favorável com ele, perdoou ele. Devolveu para ele o reino. O que é um arrependimento genuíno? A pessoa, ela restitui e restaura aquilo que ela fez de errado. E Manassés tirou todos os ídolos, quebrou tudo, lançou fora, fez com que o povo voltasse a adorar o Senhor. Mas, infelizmente, ainda tinha gente adorando os balins, né, os postezitos no alto, e Deus restituiu tudo a ele. Deus viu o coração dele, perdoou os pecados dele. Agora, o mais impressionante é que esse homem, se você ler Mateus capítulo 1, está na genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus está Raabe, uma prostituta que se arrependeu. Deus não faz acepção de pessoas. Na genealogia de Jesus está Pérez, filho de Judá com a nora. Na genealogia de Jesus está Davi, filho bastardo de Jessé. Na genealogia de Jesus está Ruth, moabita, que se converteu. Deus transforma o caráter de pessoas imperfeitas. Então aí está a história do rei Manassés. Verso 16, ele restaurou o altar do Senhor. Leia aí o verso 19, a sua oração, como Deus se tornou favorável com ele. Agora ele morre, o filho dele, Amon, faz o que era mal diante de Deus, para afrontar a Deus. O filho dele vai voltar com as imagens de escultura e os servos vão conspirar e vão matar ele. Deus elimina esse aí, ó. Mas infelizmente o mal incutido dentro do ser humano é uma coisa terrível. E agora, na minha opinião, vai reinar o melhor rei depois de Davi, Josias. E olha que ele começa a reinar com 8 anos. Devia ter ali uma pessoa, um conselheiro, muito bom para cuidar dele. Ele vai fazer a maior festa de Páscoa para o Senhor. Vai reatar a aliança de Deus com o povo e com ele. Vai mandar restaurar a casa do Senhor. Andou nos caminhos de Davi e não desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Ficou firme. Ainda pegou a ossada do sacerdote de Baal e queimou em cima desses altares pagãos. Profanou tudo que ele podia do demônio. Propôs no seu coração de agradar e de obedecer ao Senhor. Limpou a terra e mandou restaurar a casa do Senhor. Agora, o Uquias, o sacerdote, acha o livro da lei do Senhor e dá para o rei. E o rei vai ler, fala, não, nós estamos fritos. As maldições nesse livro vão vir sobre nós por causa de tudo isso que os outros fizeram. E ele manda consultar uma profetisa. E ela vai falar com ele que Deus vai destruir aquele lugar e vai punir por toda a maldade e a idolatria, mas durante o reinado dele não vai fazer isso e ele vai ter paz todos os dias. Deus faz diferença entre quem serve a ele e quem não serve. E eu creio, meu irmão, na sua vida também é assim. Nós vamos viver períodos difíceis nessa terra, já estamos vivendo. Busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. E você não precisa temer nada, e Ele é poderoso para salvar tu e a tua casa. E aí no verso 27 em diante, a resposta de Deus para ele.
porquanto você se humilhou diante de mim e me serviu, olha, fez tudo que era reto, eu também te ouvi, e você vai descer em paz para a sepultura. Todo esse mal que eu pretendo fazer nesse lugar não vai vir nos seus dias. Glória a Deus, né? Como é que Deus é justo, é bom, é maravilhoso. Verso 32, ele faz aliança de novo com Deus, refaz a aliança e põe na frente daquele povo, e todo o povo vai ser abençoado. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando é o ímpio, o povo sofre. Verso 33, tirou todas as abominações. 35:1, ele celebra a Páscoa ao Senhor, uma grande festa, e o povo se alegra diante daquela festa de Páscoa, restaura todas as coisas, e Deus volta a habitar naquele lugar, naquele templo, e vai ali junto com eles. Verso 18 diz que nunca se celebrou tal Páscoa como essa. Desde os dias do profeta Samuel e de todos os reis de Israel, não se teve uma Páscoa como essa que Josias celebrou juntamente com o povo. E agora ele vai cometer um erro. Ele vai entrar numa batalha contra o faraó do Egito, coisa que ele não devia ter ido. Não consultou o Senhor e foi comprar a briga dos outros. E Josias entrou numa briga e agora vai morrer. Tomou uma flechada e morreu. Morreu antes da hora. Falou, alguém morre antes da hora? Morre. O faraó ainda avisou ele, essa briga não é sua, não. Deus que me colocou nela. O próprio ímpio falou com ele, não entra, fica na sua. Mas ele insistiu em entrar e vai custar a vida dele. Infelizmente, cometeu um erro que foi mal para ele mesmo, não para o povo. E ele morreu antes da hora. Poderia ter reinado mais tempo, um rei bom, uma pessoa joia, uma pessoa que restaurou tudo. Deus mandou o recado e ele não ouviu, insistiu em permanecer. E agora o filho dele assume o trono, mas o faraó do Egito depõe ele e coloca aquele que ele quer. O Egito está engrandecendo faraó Neco, rei do Egito. Ele constitui um rei que ele quer, tira esse e põe o outro. Você vê, Josias entrou numa batalha, morreu, perdeu a batalha e agora está custando essas mudanças do reino, né, de autoridade. Agora, Jeoaquim assume o poder no reinado de Judá e agora o rei da Babilônia vem, arrebenta com ele e leva ele preso para Babilônia em cadeias. Agora a Babilônia está mandando em Judá e coloca lá um rei a mando de Nabucodonosor. E esse também agora é deportado para a Babilônia, agora leva os utensílios da casa de Deus, é colocado no lugar Zedequias pelo rei da Babilônia, e esse aí zomba dos profetas de Deus, de Jeremias, maltrata Jeremias, joga Jeremias na cisterna, faz tudo que era mal. São 3 deportações para a Babilônia, mas agora ele se rebela contra Nabucodonosor toca fogo na cidade, destrói o templo do Senhor, pega Zedequias, mata os filhos dele na frente dele e vaza os olhos dele com brasa. E ele é levado cego para a Babilônia e lá ele morre. A última visão que ele teve é de Nabucodonosor assassinando seus filhos na vista dele. No verso 19 fala, queimaram a casa de Deus, levaram os jovens, não teve misericórdia de ninguém. Levou jovens cativos para a Babilônia e matou um morticínio enorme. Se você ler Jeremias, só vai ficar lá os pobres e Jeremias na cidade. E Deus só não exterminou Judá por completo, porque o Messias, o leão da tribo de Judá, vem dessa tribo, Jesus Cristo. Se ele exterminasse Judá, não teria Jesus. Então ele leva para o cativeiro 70 anos. Cada ano que eles não deixaram a terra descansar, 1 ano de escravidão. E termina o livro de 2 Crônicas com a subida de Ciro ao poder. Muda o império Medo-Persa, o rei Ciro, agora, de acordo com o profetizado Isaías, que Deus levantaria um ungido, um rei, que mandaria eles de volta. Depois de 70 anos, eles vão voltar para sua terra, para reconstruir a casa do Senhor e as muralhas de Jerusalém. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado, no nome precioso de Jesus.